FUVEST 2025, vamos lá. As plantas podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente, e cada um desses modos de reprodução tem impacto diferente sobre a variabilidade genética gerada. A variabilidade genética que é importante ali para a sobrevivência, né, de algumas espécies, é por meio da variabilidade genética que a gente vai adquirindo novas características que podem ser benéficas ou não. E quando a gente fala de reprodução sexuada ou assexuada, no caso das plantas, né, isso tem a ver com o cruzamento, tem a ver com a formação ali de gametas, né, na reprodução sexuada nas plantas, vai ter ali fecundação, vai ter a formação ali dos gametas, né? E na sexuada é quando a gente não tem processo de fecundação. Então a gente tem alguns métodos como diastaquia, né? Vou te dar um exemplo. Na fecundação sexuada, a gente tem os esporos sendo produzidos pelas plantas, que vai de encontro lá à parte feminina, né, da planta. Então a gente pode ter ali fecundação pelo vento, ou utilizando a água, ou pode também através do processo de polinização. E já na sexuada a gente pode fazer o método de diastaquia, cortar ali parte das plantas, colocar na terra, ela começa ali a crescer e a gente vai criando plantas geneticamente iguais, né? Então sexuada é quando a gente tem variabilidade genética. E quando eu tenho uma reprodução assexuada, é quando eu crio clones. Então isso aqui tem que saber já desde o início. Esse conteúdo é um conteúdo de introdução à biologia. Ele pode parecer assim que é um conteúdo de botânica, mas ainda não é. Botânica é o nível mais avançado. Aqui é só os conceitos iniciais. Analise as seguintes situações. Plantações de feijão para subsistência em agricultura familiar, mas o que ele quer aqui em relação ao comando? Olha só, com base na adequação de maior ou menor variabilidade genética para cada situação, a escolha da reprodução assexuada é indicada para... Então, olha só, ele quer saber, em relação a 1, 2 e 3, qual que eu deveria escolher ali a reprodução assexuada, qual que é mais indicado, né? Visando ter uma maior ou uma menor variabilidade, porque isso aí depende do meu objetivo. Lembrando então que a reprodução assexuada, eu não tenho fecundação, eu gero clones, tá? Então a ideia da reprodução assexuada é que eu gero clones que são idênticos. Vamos ver onde que isso é interessante. 1. Plantação de feijão para subsistência em agricultura familiar. Subsistência significa para a existência, né? Para você sobreviver. Só que na agricultura para subsistência familiar, a gente não tem muito controle de insetos e pragas, porque não tem muito recurso financeiro, é uma agricultura menor ali. Então acaba que, se eu tiver alguma praga ou alguma doença ali nas plantas, né, e acabar se espalhando, vai morrer toda a plantação e eu não vou conseguir sobreviver. Então é legal que tenha a variabilidade genética, porque ali características positivas vão sendo selecionadas e aí com isso a minha plantação consegue sobreviver ao longo do tempo, né? As que, quando surge uma praga, as que não conseguem sobreviver acabam morrendo, mas as outras conseguem sobreviver sem a necessidade de eu intervir, sem a necessidade de eu utilizar defensivos agrícolas, né, fertilizantes químicos, sem ter a necessidade de utilizar agrotóxicos, porque na agricultura familiar é uma agricultura mais limpa, né, digamos assim. Então não tem a utilização desses agrotóxicos, esses químicos que é feito na agricultura de larga escala. Então nesse caso aqui, a melhor escolha que eu preciso ter é uma reprodução sexuada. Então aqui para subsistência, eu vou buscar ter uma reprodução aqui sexuada, porque eu quero ter uma maior variabilidade genética, tá? Eu quero ter uma maior variabilidade genética. 2. Plantação de variedades de cana-de-açúcar adequada à região em escala industrial. Aqui já é o contrário. Quando eu falo que eu quero ter em escala industrial, significa que essa cana-de-açúcar, provavelmente que está sendo plantada aqui, ela é uma cana-de-açúcar mais doce, ela é uma cana-de-açúcar mais resistente, talvez até mesmo ela já tenha sido selecionada positivamente, né, ali, porque ela tem características que são interessantes para aquele produtor. Em escala industrial, eu quero manter essas características. Imagina que você vai lá e gosta de um tipo de milho. E aquele milho que você gosta do tamanho ali do grão dele, né, do sabor que ele tem, do gosto daquele do amido, da glicose, né, do tamanho, da coloração. E aquele milho aí bem amarelo, grande. Aí de repente você tem um milho da mesma plantação, quando você volta ali no outro ano ele está menor, ele está com uma coloração mais escura, ele não está mais tão doce. Isso vai prejudicar a sua venda, não vai? Então o que você quer? Manter sempre o mesmo padrão. Não, eu quero aquele milho ali daquele produtor. Então o que ele faz? Uma reprodução assexuada, ele mantém clones. Em escala industrial, em geral, o que é mais benéfico a ser feito é então ter uma reprodução assexuada, porque eu quero cópias, eu quero clones, eu não quero variabilidade genética aqui. Já foi selecionada positivamente essa variedade de cana-de-açúcar, agora eu quero manter ela em escala industrial. 3. Recuperação da área degradada com um repovoamento de espécies de plantas nativas. Aqui
conceito básico ali que envolve sucessão ecológica. Quando a gente vai ter sucessão ecológica, as primeiras espécies a chegar são famosas espécies pioneiras, né? Depois espécies tardias vão substituindo. Nesse primeiro princípio aqui, numa área degradada, significa que eu preciso repovoar esse solo. Isso significa que esse local ele é instável, ele não tem uma estabilidade. A estabilidade é atingida mais do clímax na sucessão ecológica. Nessa instabilidade aqui, então eu preciso que essas espécies elas consigam se adaptar às mudanças. E quando surge alguma mudança, uma próxima vai se adaptando, vai sendo selecionada também positivamente, vai ocupando o lugar dela. Então aqui eu preciso de reprodução sexuada, eu preciso que tenha trocas aqui, preciso que tenha fecundação para que permita maior sobrevivência, né? Para que eu consiga espalhar e tenha maior quantidade de níqueis. Reprodução assexuada não será bom aqui, né? Porque digamos que eu tenho uma determinada espécie, uma espécie que não consegue repovoar de forma adequada essa área degradada. Aí já era, né? Aí eu não consigo mais fazer nada, então ela não tem nem possibilidade de crescimento. Com isso, somente a opção 2 é a opção correta, é o nosso gabarito aqui da questão, gabarito letra B, somente a opção 2 é a escolha assexuada.